Paz de Cristo para todos, irmãos. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo deste canal. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre vocês nesse dia, mostrando a direção, mostrando o caminho que vocês devem seguir e que Ele encha vocês com a sabedoria dEle, com a graça dEle e com a misericórdia. Amém, meus irmãos? A mensagem de hoje, meus irmãos, 1 Coríntios 6:19, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que vamos meditar hoje. Nessa mensagem, meus irmãos, Paulo nos descreve como o templo do Espírito Santo. Ele não se refere à nossa alma, mas ao nosso corpo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Paulo não usou à toa o simbolismo do templo. Por isso, se o corpo é templo, é do Espírito Santo. Temos a obrigação de mantê-lo sólido, arejado, saudável, limpo e santificado, meus irmãos. Temos a obrigação de cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, onde o Espírito Santo de Deus habita, porque ele não vai habitar em qualquer templo, ele não vai habitar em qualquer corpo. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na presença do Espírito Santo, habita em nós. Então, meus irmãos, nós precisamos de um novo nascimento para recebermos o Espírito Santo de Deus. Aquele que se converte, busca e muda seus hábitos, nasce de novo. Isso significa o novo nascimento. Muitos confundem o novo nascimento com o recebimento do Espírito Santo, mas são coisas diferentes. Só os que nascem de novo podem receber o Espírito Santo. Aquele que diz ter o Espírito Santo, mas continua vivendo como antes, cometendo todo tipo de pecado, permanecendo no erro, sem reverência a Deus, sem temor a Deus. Na rua, na igreja, ele é uma pessoa. Dentro de casa, ele é outro, totalmente diferente. Essas pessoas usam capas. Elas não mudaram em nada. E se dizem servos do Senhor, se dizem que tem o Espírito Santo. Mas isso não é verdade, meu irmão. Porque ela não dá testemunho disso. Amém? Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, meus amados, ela dá os seus frutos. Não tem como a pessoa dizer que tem o Espírito Santo e não ter os seus frutos. Nós vamos conhecer essa pessoa pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Amém, meus irmãos? Essas pessoas que dizem ter o Espírito Santo e não mudaram em nada, não dão frutos dignos de quem tem o Espírito Santo, certamente elas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Tampouco nasceram de novo e muito menos possuem o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Agora eu faço uma pergunta, meus irmãos, e vocês façam a mesma pergunta aí. Como saber se nós temos o Espírito Santo? Como saber se você, se eu, se o teu irmão, tua irmã, teu filho, teu marido, tua esposa tem o Espírito Santo? Como é que nós podemos saber disso? É pelos frutos, como eu já falei lá atrás. Pelos frutos que nós vamos conhecer quem realmente tem o Espírito Santo de Deus, quem realmente mudou. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, meus amados, nós não conseguimos pecar em paz, viver no erro, como se nada tivesse acontecido. Quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele pesa a nossa consciência, ele fala a nossa consciência que aquilo está errado, que aquilo não é certo. Nós ficamos com a consciência pesada, aquilo não sai da nossa consciência. Isso é o Espírito Santo nos direcionando e falando ao nosso coração que está errado. Então você vai para a oração, pedir perdão pelo teu pecado, pelo que tu fez, e volta de novo. Segue em frente. Caiu e levantou. Caiu no pecado, levante, se arrependa e peça perdão e continue, porque a nossa vida é assim. Nós somos pecadores. Nós vamos pecar até a vinda de Jesus ou até o Senhor nos levar para a glória. Só vamos parar de pecar, meus irmãos, quando estivermos junto com o Senhor. Enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, mortal, nós vamos continuar pecando. Mas é pecar, cair, se arrependa e continue o teu caminho. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é isso. Quando pecamos, o Espírito Santo, ele vai nos pesar na nossa consciência. Então, a gente não consegue ficar em paz depois que você comete um pecado. Enquanto você não orar, não pedir perdão a Deus, você não vai ficar em paz. Isso é um dos exemplos que nós temos o Espírito Santo. Isso é um fruto
do Espírito Santo. Isso prova que o Espírito Santo habita em nós. Quando cometemos um pecado e não conseguimos ficar em paz e viver como se nada tivesse acontecido. E quando temos o Espírito Santo com nós, meus irmãos, nós também ouvimos a sua voz. Muitas vezes não entendemos, mas ouvimos e sabemos que foi Deus que falou com a gente. E sabemos também quando Deus está agindo na nossa vida e quando Ele nos toca. Nós sentimos e nós sabemos. Nós não vemos, mas sentimos e sabemos que é o Senhor falando com a gente. Amém, meus amados? Outro sinal que você tem o Espírito Santo é quando sentimos a necessidade de orar, de se entregar mais a Deus na presença dEle. Outro sinal é ter o temor de Deus em relação a Ele e em relação à sua palavra. Você não consegue viver de qualquer jeito, porque você tem o temor de Deus no seu coração. Quem tem o Espírito Santo não consegue viver longe de Deus, meus irmãos, e da sua presença. Não conseguimos. Quando temos o Espírito Santo, Ele nos mostra o nosso propósito, o nosso chamado, enfim, o plano que Ele tem para nossas vidas. Amém, meus irmãos? E meus irmãos, quando aceitamos Jesus Cristo, aceitamos também o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal que você está em Jesus e Jesus está em você. Então, dentro de você habita Jesus e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal que Deus está na sua vida e que você não está sozinho, mas que Ele sempre esteve com você. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sua presença está conosco todos os dias. Amém, meus irmãos? E glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, é isso. Nós somos o templo do Espírito Santo e temos que cuidar desse templo, como eu já falei. Deus não vai habitar em qualquer templo cheio de sujeira, cheio de teia de aranha. Isso é um exemplo que eu estou dando. Como é que Ele vai habitar num templo desse? Numa casa toda bagunçada? Ele não vai. Então, nós precisamos nos corrigir, nos consertar na presença de Deus. Pedir o Espírito Santo que nos direcione, que nos limpe de toda sujeira, que Ele varra toda a sujeira do nosso templo, que nos purifique, nos limpe, para que Ele possa habitar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, meus irmãos, ajude esse canal a crescer, mande esse conteúdo para os teus contatos. Amém? Até o próximo programa, meus irmãos. A paz de Cristo esteja com todos vocês.